Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de física. Vamos falar um pouquinho sobre calorimetria. Bom, vamos falar um pouquinho sobre calorimetria, pessoal, que é o estudo do calor, tá? Nesse estudo do calor, deixa eu passar aqui para cá, tá? Nós temos que a calorimetria é uma área da física responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor, que ocorre entre dois corpos ou mais e através da sua vizinhança também, o meio externo, tá? Bom, por meio da calorimetria, é possível saber qual é a temperatura de equilíbrio de um sistema de corpos e qual é a quantidade de energia térmica necessária para que se observem variações de temperatura ou mudança de estado físico no sistema, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui vários exemplos aqui que a gente pode utilizar, variações de temperatura, conseguir descobrir pontos de fusão, pontos de ebulição, o quanto de energia é necessário para aquecer uma quantidade de água, ou se misturar dois elementos, um quente e um frio, né? Qual é a temperatura de equilíbrio, as trocas de calores envolvidas. Então, tudo isso a gente vai estar desenvolvendo aqui em nosso curso de calorimetria. Bom, quantidade de calor. Então, nós vamos aprender a quantificar o calor. Lembrando que calor é energia térmica em movimento, tá? Então, toda essa energia que é movimentada de um corpo mais quente para um corpo menos quente, nós chamamos de calor. Então, quando um corpo recebe calor, né, porque o calor é transmitido, então o corpo pode ceder ou receber o calor. Este não é armazenado no corpo na forma de calor. Então, o calor não pode ficar aprisionado no corpo. Não é algo que a gente coloca no corpo que está dentro do corpo, e sim algo que vai ser transmitido. Mais para frente, nós vamos ver que existem três tipos de propagação de transmissão do calor, tá? A condução, a convecção e a irradiação. Mas sim na forma de energia térmica, energia cinética, porque quanto mais a minha molécula vibrar, maior é a temperatura do corpo, mais energia pode ser cedida para o meio externo. E outra forma de energia de agregação de suas moléculas, energia potencial, né? Que é a posição que as moléculas se encontram. O mesmo acontece quando o corpo cede calor, né? Ocorre o processo inverso. Então, se ele cede calor, é uma coisa. Se ele recebe o calor, é de outra forma. Portanto, um corpo, ao receber ou ceder calor, pode sofrer uma variação em sua temperatura ou uma mudança em seu estado físico. Então, por isso que a quantidade de calor é dividida em duas famílias. Ou ele é calor sensível, tá? Ou ele é calor latente. Calor sensível é quando essa quantidade de calor cedida ou recebida pelo corpo, acarreta uma variação em sua temperatura. Então, pegando o exemplo aqui, ó, eu estou esquentando essa barra metálica. Então, eu estou variando o que aqui? Estou variando a temperatura dessa barra, mas ela continua sendo uma barra de ferro. Então, nesse caso, a quantidade de calor sendo recebida pela barra é chamada de calor sensível. Já o calor latente é a quantidade de calor cedida ou absorvida por um corpo que acarreta uma mudança de estado físico, Então, eu tenho aqui um corpo, um cubo de gelo que está no estado sólido. Se eu deixar ele em cima da mesa durante um certo tempo, o que vai acarretar? O derretimento, a mudança do estado sólido para o estado líquido da matéria. Então, o calor recebido aqui, ó, pelo cubo de gelo, ao se derreter, nós chamamos de calor latente. Tudo bem? Então, definido os dois tipos de calor que pode ser estudado, nós vamos então quantificar. Nós vamos aprender a como calcular a quantidade de calor sensível, que nós utilizamos a seguinte fórmula: Q
que é a quantidade de calor, que pode ser medida em caloria, tá? Que nós vamos utilizar, é mais usual do que em joule, mas aqui cal é caloria. O m é a massa do corpo, que nós vamos utilizar aqui, o grama, tá? Nós temos o c, que é dado como calor específico, é esse aqui que tem caloria, barra, grama, graus Celsius, tá? Sempre que tiver aqui a caloria, eu tenho as três, o calor específico, desculpa, eu tenho as três grandezas juntas, tá? E por último, eu tenho o ΔT, que é a variação de temperatura medida em graus Celsius, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o calor específico. Então, para lembrar essa fórmula, nós utilizamos aqui a fórmula do Q mc∆T, que é o Q macete, tá? Coloquei um triângulozinho aqui para a gente facilitar, né? Quem não conseguir decorar a fórmula pode decorar esse triângulo, né? Eu peguei um triângulo, dividi ele na metade e a parte de baixo eu dividi em outras 3 partes. Fiz um outro triângulo aqui, ó. Então, coloquei o Q em cima, o M, o C e o ΔT aqui embaixo. Então, se eu quiser o Q, que está aqui em cima, ambas as letras aqui estão na mesma linha. Se eles estão na mesma linha, nós utilizamos o quê? A multiplicação entre essas grandezas. Multiplicando os 3, eu acho o valor de Q. Já, se eu quiser qualquer outra grandeza que não é o Q, nós então vamos utilizar da seguinte forma. Vamos supor que eu queira a massa. A massa eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? O Q está aqui em cima, na parte superior, e o C e o ΔT estão aqui embaixo, na parte inferior. Então, quando eu tiver isso aqui, eu faço a divisão do de cima pelos dois de baixo. Dividindo o de cima pelos dois de baixo, eu acho a massa do corpo, tá? Depois nós vamos fazer alguns exercícios que vai exemplificar isso aí para vocês e para a gente conseguir treinar também. Prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre o calor específico. Então, o calor específico, aquele Czinho, é uma grandeza importante que está presente na equação, né, do Q macete. O calor específico é representado pela letra C minúscula, né? E o calor específico é uma unidade que indica a quantidade de calorias necessária para se elevar 1 grau Celsius à massa de 1 grama. Então, é a menor quantidade de calor necessária para esquentar 1 grama da matéria, 1 grau Celsius. Tá? Essa unidade é medida como da água pura, que é utilizado o quê? 1 como referência. Tá? Então, é 1 caloria barra grama grau Celsius. Essa é a unidade de medida do calor específico. Coloquei aqui uma tabelinha para vocês terem ideia do valor de cada calor específico. A água tem o valor de 1, o gelo 0,5, o etanol 0,58, o ouro 0,03, a prata 0,06. Então, significa que quanto maior esse calor específico, mais calor, energia térmica eu preciso ter para esquentar essa substância. Então, se eu pegar tudo aqui, 1 grama de cada uma dessas matérias, eu vou precisar dessa quantidade de calor para aumentar somente 1 grau Celsius. Tá? Então, quanto maior esse calor específico, mais energia eu preciso para poder esquentar a matéria. Então, nós temos essa capacidade térmica, que é outra grandeza física relacionada na calorimetria, que é utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder, para que sua temperatura varie 1 grau. Então, no caso da capacidade térmica, eu estou pensando na matéria como um todo. E já o calor específico, eu estou pensando na menor quantidade de energia necessária. Tá? Então, diferentemente do calor específico, essa grandeza está relacionada com o corpo como um todo,
e não somente com cada grama que é a sua composição, tá? Por essa razão, dizemos que o calor específico é uma propriedade da substância, enquanto que a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, tá? Então, essa é a diferença entre capacidade térmica e calor específico. Para medir a capacidade térmica, nós podemos obter duas fórmulas, tá? Duas formas para a gente poder calcular. Então, vai depender muito do que o exercício fornece para nós. Então, nós temos aqui capacidade térmica, o C é maiúsculo, é igual à quantidade de calor fornecida ou cedida dividido pela variação da temperatura que o corpo sofreu. Se eu dividir esses dois, eu tenho a capacidade térmica. Como também, se eu tiver a massa e o calor específico, eu consigo também obter a capacidade térmica fazendo a multiplicação entre essas duas grandezas, massa e calor específico. E a sua unidade de medida é caloria barra graus Celsius, tá? Bom, vamos fazer então o cálculo de um exercício, porque depois vai ter uma lista para a gente poder estar calculando e treinando mais um pouco sobre o que macete, que é o calor sensível. Então, ó, calcule a quantidade de calor para elevar de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Olha só aqui, pessoal. 10 graus Celsius para 60 é o delta T grande. É a variação da temperatura. E para calcular a variação de temperatura, eu tenho que pegar a temperatura final que a substância chegou, que é 60, e subtrair da menor temperatura, a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius. Então, eu vou chegar no resultado que a variação da temperatura é 50 graus Celsius. Ok? A temperatura de um pedaço de 100 gramas de ferro. Então, 100 gramas é a nossa queridíssima massa. A massa que é dada em gramas. Tá? E sua capacidade térmica, né? Ou, por exemplo, o calor específico que a gente vai trabalhar aqui, do ferro é 0,11. Tá? Se eu tenho, então, o Czinho, o M e a variação de temperatura, eu tenho, então, uma quantidade de calor sensível que esse pedaço de ferro vai receber. Então, eu tenho que usar o Q macete, Q igual a MC delta T. Aonde o Q eu quero descobrir, porque ele quer que a gente calcule o que? A quantidade de calor, o que ele não forneceu para nós, tá? Então, eu tenho a massa que vale 100, o calor específico do ferro é 0,11 e a variação de temperatura 60 menos 10, que vale 50. Então, multiplicando 100 vezes 0,11, eu tenho 11. Multiplicando por 50, aqui eu fiz passo a passo, mas vocês poderiam multiplicar tudo de uma vez. 11 vezes 50, 550 calorias, tá? E para calcular a sua capacidade térmica, eu posso usar duas formas. Então, eu vou usar as duas aqui, mas só precisa fazer uma. Então, eu vou usar a primeira fórmula, que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, 550 é o que a gente descobriu de quantidade de calor recebida pelo corpo. Dividido por 50, que é a variação de temperatura, eu tenho 11 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica. Utilizando a outra fórmula, eu tenho que achar também os mesmos 11. Então, vamos lá, vamos ver se a gente chega nesse resultado. Capacidade térmica é igual a massa, que é 100, vezes 0,11, que é o calor específico do ferro. Fazendo a multiplicação, eu vou chegar nos mesmos 11 calorias por grama grau Celsius, que é a capacidade térmica. Tudo bem, pessoal? É assim que a gente vai ter que desenvolver os exercícios